Olá, sou Pedro Henrique, acadêmico do curso de enfermagem e irei apresentar o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é responsável por gerar células sexuais masculinas ou gametas masculinos. É responsável também por introduzir esses gametas no sistema reprodutor feminino. Os órgãos responsáveis pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, são os testículos. Os testículos são órgãos pares arredondados e que ficam localizados em uma bolsa chamada escroto. Cada testículo é composto por duas partes. Uma dessas partes contém os túbulos seminíferos, que estão os locais onde acontece a espermatogênese, a formação de novos espermatozoides. Os túbulos seminíferos preenchem a maior parte dos testículos, sendo que eles representam cerca de 90% do peso do tecido. A outra parte dos testículos é composta pelo tecido intersticial, que é uma rede fina de tecido conjuntivo que contém as células de Leydig, que são células responsáveis pela produção do hormônio testosterona. Então, os testículos são órgãos que, além da função de espermatogênese, também possuem uma função endócrina, de produção de testosterona. Depois dos tecidos locais onde os espermatozoides são produzidos, o sistema reprodutor masculino possui vias que conduzem estes espermatozoides. Essas vias são chamadas de vias condutoras de gametas ou vias espermáticas, sendo partes dessas vias um epidídimo. O epidídimo é uma estrutura espiralada que recebe os espermatozoides e as secreções tubulares. No epidídimo acontece a maturação dos espermatozoides, além do seu armazenamento entre as ejaculações. Já o ducto diferente é a estrutura responsável por conduzir os espermatozoides do epidídimo até o interior da cavidade pélvica. No caminho do ducto diferente, duas glândulas seminais ou vesículas seminais vão adicionando secreções, importante para sua nutrição e proteção. A partir desse ponto, o ducto diferente se torna então o ducto ejaculatório, uma porção curta de aproximadamente 2 centímetros que entra na próstata e logo se une à parte prostática da uretra, que estava vindo da bexiga. Nesse caminho, então, a próstata vai adicionando secreções naquele conteúdo junto com os espermatozoides. E essa secreção passa da próstata para a uretra prostática, através de poros na parede da uretra. A partir daí, com toda essa mistura de líquido, então se torna um líquido conhecido como sêmen. Repare então que chegou o momento em que o sistema reprodutor e as vias de conduções do sistema reprodutor, elas se unem com as vias do sistema urinário, já que o caminho final do sêmen é a uretra. E também é o percurso da urina que vem da bexiga. Além das glândulas seminais e da própria próstata, existem outras glândulas, chamadas glândulas bulboretárias. Essas glândulas produzem uma secreção durante a excitação sexual, que lubrifica o interior da uretra e também a extremidade do pênis. Por último, o sistema reprodutor masculino possui mais um órgão externo. Um dos órgãos externos é o escroto, que eu já havia comentado. O outro órgão externo
é o pênis, que é um órgão de cópula e vem ser introduzido no aparelho genital feminino durante a relação sexual e ser responsável por passar para a mulher os gametas masculinos. Então, meu nome é Ingrid Araújo e eu vou falar sobre os órgãos genitais femininos. O sistema genital feminino, ele vai ser dividido em dois grupos, que são os órgãos externos e os órgãos internos. Os órgãos internos são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. No ovário é onde ocorre a produção de hormônios e é onde se desenvolvem os oócitos. Nas tubas uterinas é onde os oócitos são conduzidos até a cavidade do útero. E em situações normais é onde ocorre a fertilização. O útero é onde vai fixar o óvulo fertilizado. E temos a vagina, que através da vagina os espermatozoides são introduzidos no sistema reprodutor feminino. Oi, pessoal. Me chamo Érica Maria, sou aluna do curso de enfermagem e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que acontece a fertilidade, as 3 possíveis formas de como uma mulher pode engravidar. Bom, gente, existem 3 formas da mulher engravidar. A primeira, pela fecundação, a segunda é pela inseminação artificial e a terceira é a fertilização in vitro. Eu vou começar a explicar para vocês como que acontece a fecundação. Bom, gente, aqui temos a fecundação. Então, gente, todo o processo para que a gravidez aconteça começa no primeiro dia do ciclo menstrual. Então, com a saída do endométrio, que é a camada de dentro do útero, que virá a menstruação, outro ciclo hormonal possa acontecer. Um passo a passo de como se engravida se inicia aqui, nos hormônios, mais precisamente no FSH, que é o hormônio folículo estimulante, certo? A partir dele, os óvulos são induzidos a sair do repouso, no depósito no ovário, e começam a crescer. Logo em seguida, o estrogênio entra em cena, fazendo então o endométrio engrossar novamente e ajuda o folículo ovariano a crescer ainda mais. Na terceira fase hormonal, entra em cena o LH, que é o hormônio luteinizante, que faz o folículo amadurecer e ser liberado o óvulo então. O pico do LH se dá quando o folículo atinge um tamanho bom para começar a amadurecer. Normalmente isso acontece com 19 a 21 milímetros. Então, após o pico do LH, o óvulo ele é liberado e se a mulher mantiver relações, ela pode sim engravidar. Bom, gente, a gravidez ela pode acontecer nos dias férteis, que são 7 dias, com provável ovulação no 4º dia do período fértil. Mas mesmo se mantiver relações no início do período fértil, ainda assim pode acontecer a gravidez. Isso porque o espermatozoide pode ficar lá quietinho, só esperando o momento da ovulação para fecundar. A fecundação ela é feita por um espermatozoide em um óvulo. Após a entrada desse espermatozoide, a camada do óvulo muda e fica impermeável e não entra nem sai mais ninguém. A partir daí, então, a magia só vai se completando cada vez mais, pois a multiplicação das células acontece muito rápido, como vocês podem ver. De 2 células iniciais, o óvulo e o espermatozoide, outras começam a aparecer, se multiplicam muito rápido e é impressionante. Se forem liberados 2 ou mais óvulos e todos foram fecundados, então a chance de acontecer uma gravidez gemelar é muito grande. Após chegar ao útero, o zigoto ou bebê pode se fixar no endométrio. Lembra do sangue que sai na menstruação? Então, ele serve como base para a fixação do bebê e assim acontecer a gravidez propriamente dita. A partir desse ponto, o hormônio que detecta a gravidez
começa a ser produzido e agora o teste pode positivar. Do ponto inicial ao ponto final do positivo, podem levar cerca de 30 dias ou mais. E assim, após a anidação, o embrião se divide em duas partes, um que será o bebê e o outro que será a placenta. A partir daí, mais e mais HCG e o hormônio exclusivo da gravidez só tende a aumentar. Temos a fertilização in vitro. Bom, gente, o primeiro passo é a consulta. Uma série de exames serão solicitados ao casal, que normalmente, por conta do tempo entre marcar, realizar e obter os resultados, acaba levando um mês para retornar ao consultório do especialista e ter a confirmação definitiva para estabelecer o tratamento individualizado ao seu caso. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês como que funciona a fertilização in vitro. Eu vou explicar para vocês o passo a passo de como acontece essa fertilização, tá bom? O segundo passo é a estimulação ovariana, que é entre 10 a 12 dias. Este procedimento ele é realizado para aumentar as chances da gravidez, já que de forma natural a mulher normalmente produz um óvulo por ciclo menstrual. A estimulação ovariana trata de estimular os ovários a produzir mais óvulos para, consequentemente, obter um maior número de embriões. Durante esse período, são realizadas ultrassonografias 3 ou 4 e também verificados os níveis de estradiol no sangue para comprovar que o crescimento e a ovulação dos folículos estão dentro dos parâmetros normais, certo? A punção folicular ela é feita por meio da ultrassom transvaginal ao aparelho mesmo que é usado nos exames. É acoplada uma agulha bem fininha. Ela atravessa a vagina, chega ao ovário e alcança o folículo. Fecundação de óvulos, uma vez obtidos, os óvulos após a punção folicular e pela parte do homem, os espermatozoides é realizada a fecundação dos óvulos em laboratório. Este processo pode ser realizado pela técnica de FIV convencional, que consiste na colocação de um óvulo rodeado de espermatozoide numa placa de cultivo, ou pela técnica de ICSI, que consiste em introduzir um único espermatozoide vivo dentro do óvulo. Esse cultivo embrionário no laboratório são os embriões que resultantes de fecundação do óvulo são observados no laboratório dia após dia e classificados conforme sua morfologia e capacidade de divisão. Alguns embriões podem ter um comportamento anormal e serão considerados como não viáveis, certo? O terceiro passo é a punção em laboratório, que é 2 a 6 dias. Punção folicular é quando comprovado por meio de ultrassonografia que os folículos alcançaram o tamanho adequado e quantidade aceitável de óvulos. É programado a punção folicular aproximadamente 36 horas depois da administração de uma injeção de HCG que induz o amadurecimento do óvulo. A punção ela é realizada em ambulatório com anestesia para evitar qualquer desconforto durante o procedimento, que dura cerca de 15 minutos. E para finalizar, eu vou falar sobre a transferência embrionária. Então, a paciente ela é colocada em posição ginecológica com a bexiga cheia para facilitar a passagem do cateter pelo colo do útero. O embrião é carregado pela embriologista dentro do cateter e depositado delicadamente dentro da cavidade uterina. Certo, gente? Vou falar agora sobre o quarto passo. O quarto passo é a transferência embrionária, que dura cerca de 10 a 15 dias. Ela consiste na introdução dos melhores embriões dentro do útero materno. O procedimento é feito em ambulatório através de um processo rápido e indolor que não requer sedação.
Após a transferência, o tratamento foi concluído. Começa então a beta-espena, ou seja, o período do tempo para o embrião se instalar no útero e a gravidez ser confirmada. Agora eu vou falar sobre o quinto e último passo, que é o beta, que é o teste de gravidez, que dura cerca de 7 a 10 dias. Bom, gente, se o teste for positivo, o paciente deverá realizar uma ultrassonografia vaginal uma semana depois para visualizar o saco gestacional e repetir a análise de sangue. O primeiro passo também é a consulta, certo? Que coincide para todos os tratamentos, porque na realidade o passo fundamental para saber o que deve ser feito para conseguir a gravidez. Na primeira consulta serão solicitados exames que permitirão identificar a causa da infertilidade e sua solução. Durante a consulta, são examinados pacientes, antecedentes familiares, índice de massa corporal, reserva ovariana, qualidade do esperma e assim por diante. E temos a inseminação artificial. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a inseminação artificial. A inseminação artificial ela é considerada um tratamento de reprodução humana assistida de baixa complexidade e recomendada para as mulheres jovens, férteis e casos leves de infertilidade masculina. O segundo passo é a estimulação ovariana, que dura cerca de 10 a 12 dias. A inseminação artificial pode acontecer em um ciclo natural, mas a sua eficácia aumenta com o uso de gonotrofinas exógenas que induzem desenvolvimento folicular múltiplo. O controle da estimulação, no caso da inseminação artificial, é fundamental para evitar produzir muitos óvulos e evitar o risco de gravidez se multiplicar. Gravidez múltipla, no caso. O terceiro passo é a indução de ovulação, que dura cerca de 36 horas. Ao comprovar por meio de ultrassom que os folículos alcançaram o tamanho adequado, a inseminação é programada para aproximadamente 36 horas depois da administração de uma injeção de HCG que induz a maturação do ovo. O quarto passo é a preparação do sêmen, que dura cerca de 2 horas. 2 horas antes da inseminação programada, é realizada a coleta do sêmen por meio da masturbação e os espermatozoides são preparados em laboratório para melhorar e aumentar seu potencial de fecundação ao serem introduzidos no útero materno. O quinto passo é a inseminação, que dura cerca de 14 a 16 dias. Os espermatozoides capacitados são introduzidos no interior da cavidade uterina com a ajuda de um catéter. Após esse procedimento, o tratamento foi concluído. Então, se inicia a beta-espera, ou seja, o tempo de espera a confirmação gravidez enquanto ocorre a anidação. O sexto passo é o beta, que é o teste de gravidez, que dura cerca de 7 a 10 dias. Bom, obtendo positivo no teste de gravidez, a paciente realiza uma ultrassonografia vaginal uma semana mais tarde, para visualizar o saco gestacional e repetir a análise de sangue. Então, gente, esse foi o meu trabalho, a minha apresentação. Falei sobre a fertilidade, as 3 possíveis formas que uma mulher pode engravidar. Espero que tenha gostado e muito obrigada. Bom dia, meu nome é Ana Caroline, eu sou aluna da FACIMP, do curso de enfermagem, e eu vou falar um pouco sobre a primeira semana do desenvolvimento embrionário. A primeira semana é dividida em 3 etapas: clivagem do zigoto, formação do blastocisto e início da implantação. Eu vou explicar o que é cada uma dessas etapas. A clivagem do zigoto é uma sequência de divisões mitóticas que vai sofrer e que vai resultar no rápido número de células. Na primeira figura, eu tenho uma célula única.
ela está envolvida pela zona pelúcida, que está em amarelo, e no meio, que está na cor azul, é o núcleo diploide. 30 horas depois da fecundação, ela vai iniciar a primeira mitose, que é o estágio de 2 células, como vemos na figura 2, e, consequentemente, ela vai se multiplicando. Ela se divide em 4, em 8. Quando ela passa a ter 12 a 32 células, ela deixa de ser zigoto e passa a ser amórula. Todo esse processo acontece a caminho do útero. Quando a amórula se forma, ela já está bem próxima do útero. Quando ela cai na cavidade uterina, ela se transforma no blastocisto. Como que isso acontece? Um líquido do útero começa a atravessar a zona pelúcida e a se concentrar entre essas células. A entrada desse líquido ela é tão intensa que vai movimentando todas as células e elas passam a se organizar de outra forma. Um grupo de células, elas formam uma espécie de envoltório e outro grupo vão se concentrar em apenas um polo. O líquido uterino proveniente das glândulas começa a atravessar a zona pelúcida e a se espalhar entre essas células. À medida que o líquido vai entrando, a zona pelúcida desaparece, porque ele vai perfurando toda essa zona ao entrar. Essa estrutura que se formou, a gente chama de blastocisto. Essa camada de células em vermelho, a gente chama de trofloblasto, e essa camada em azul, a gente chama de embrioblasto. O espaço que ficou, onde concentra o líquido, a gente chama de blastocele, como a gente está vendo na figura 7. Ao entrar na primeira semana, no final da primeira semana, aproximadamente no 7º dia, o blastocisto vai se conectar superficialmente na parede do útero e se aderir no endométrio, porque ele só consegue se desenvolver se ele estiver dentro do útero. A gente chama isso de início da implantação, porque o término da implantação só acontece na 2ª semana. Eu me chamo Ana Graziele, sou do curso de enfermagem e irei explicar a 2ª semana do desenvolvimento embrionário. Eu fiz a maquete da 2ª semana em diferentes estágios. Essa primeira aqui é com 6 a 10 dias após a ovulação. Essa segunda é com 10 dias, quando já está completamente implantado. Esta aqui é com 12 dias. Esta aqui com 12 dias novamente. E por fim, com 14 dias. Então, a 2ª semana, ela está relacionada com a formação de um disco bilaminar. Aquele embrioblasto, ele vai estar se diferenciando em hipoblasto e hiperblasto. E vai começar também a formação de anexos embrionários, que são estruturas que vão dar origem à placenta, ao cordão umbilical e também que vão dar origem ao saco amniótico. Todas essas fases vão dar sustentação à gestação. Com 6 a 10 dias após a ovulação, ele está iniciando seu processo de implantação. Isso vai acontecer porque as células do sincício trofoblasto vai produzir enzimas, e essas enzimas são proteolíticas que vão permitir a invasão desse tecido. E elas vão se aproximar das glândulas e de vasos e de algumas células que vão morrer devido ao processo de apoptose. Dentro das células deciduais vão ter glicogênios e lipídios, que são fonte de nutrição embrionária, que leva essa nutrição até o embrião. De forma geral, essas glândulas, esses capilares e essas células são o alimento inicial do embrião. Com 10 dias, quando o embrião já está completamente implantado, só que com 10 dias ainda, ele vai ter uma falha no tecido epitelial do útero, que vai ser preenchido por um tampão fibrinoso. Nas outras fases, a gente já percebe que esse tampão vai ser substituído pelo tecido. No 11º dia, ele sai e fica sendo tecido contínuo, ou seja, esse tampão fibrinoso sai e em seguida ele fica sendo contínuo sem ele. Só que o que vai ter de novo nessa fase é o mesoderma extraembrionário, que vai ser um tecido conjuntivo
e que não tinha antes. Tudo isso ao redor vai ser placenta, anexos embrionários. Tá começando também a formação do útero placentário, que a partir do 10º dia ele vai começar a produzir o HCG. A fase de 12 dias ficou dividido em duas partes. Então, nesta fase, o tecido já passa a ser contínuo, que na fase anterior tínhamos tampão fibrinoso, e nessa fase ele já não pertence mais. Nesta fase vai acontecer a formação de redes lacunares cada vez maiores, que vão formar os espaços intervilosos da placenta. O mesoderma começa a se fundir e formar o celoma extraembrionário. Também o saco vitelino está cada vez mais reduzido e formando o saco vitelino secundário. Nesta outra fase, a gente já temos o córion e o saco coriônico, que fazem parte da nossa placenta, e que o embrião vai ser somente essa partezinha aqui mais clara, em branco. A fase de 12 dias ficou dividido em duas partes. Então, nesta fase, o tecido já passa a ser contínuo, que na fase anterior tínhamos tampão fibrinoso, e nessa fase ele já não pertence mais. Nesta fase vai acontecer a formação de redes lacunares cada vez maiores, que vão formar os espaços intervilosos da placenta. O mesoderma começa a se fundir e formar o celoma extraembrionário. Também o saco vitelino está cada vez mais reduzido e formando o saco vitelino secundário. Nesta outra fase, a gente já temos o córion e o saco coriônico, que fazem parte da nossa placenta, e que o embrião vai ser somente essa partezinha aqui mais clara, em branco. Na fase final, já com 14 dias, essa partezinha aqui mais clara vai ser o saco vitelino primitivo, que já é o final da segunda semana. Essa fase é a mais simples e que essa placa pré-cordal é que vai formar a futura boca do embrião. Olá, eu sou Ana Clara, sou estudante do curso de enfermagem e hoje eu vou apresentar a terceira semana de desenvolvimento embrionário. Bom, aqui eu fiz a terceira semana dividida em 4 fases. A terceira semana é conhecida como gastrulação. As principais características da terceira semana são a diferença das 3 camadas germinativas, o disco trilaminar e bilaminar, o aparecimento da linha primitiva, o início da morfogênese, o desenvolvimento da notocorda, e é a primeira semana que a mulher fica sem a menstruação. Aqui na primeira maquete já podemos observar a linha primitiva, que é uma das principais características da terceira semana. Podemos ver a camada amniótica, que é essa camada em azul, a placa pré-cordal, que é essa placa em amarelo, a vesícula umbilical, que é toda essa região em laranja, a endoterma do embrião, que é esse tecido vermelho logo abaixo da linha primitiva. Já que na segunda maquete, podemos observar outros acontecimentos, que é a coluna vertebral se formando em torno da notocorda, a membrana orofaringe até o nó primitivo, a migração das células do epiblasto para o suco primitivo, que é esse suco que passa por dentro da linha primitiva. O suco, ele é uma migração de células do epiblasto. Já podemos observar a presença também do nó primitivo e a invaginação das células epiblásticas, que essa invaginação, né, ocorre através do suco, né, que passa por dentro da linha. A terceira maquete é a extremidade cefálica, que podemos aqui encontrar a mesoderma, que a mesoderma ela é revestida por uma vesícula umbilical, que é por onde as células da linha primitiva vão. A mesoderma ela fica por fora do embrião e ele tem origem das células da endoderma, que cobre o suco primitivo, que o suco primitivo é que eu mostrei na maquete passada, que
é o que sai da linha primitiva. Também podemos ver a placa pré-cordal, que é o limite do crescimento do processo notocordal, que ocorre um movimento em torno da placa, e quando se encontram, vai surgir a cardiogênese, que é o início do coração do feto. Aqui na terceira maquete podemos observar a endoderma do embrião, o nível de corte em D, que é esse corte pontilhado, e a proliferação da migração de células do epiblasto, a borda cortada em ânio, e por fim a quarta maquete, que é a extremidade caudal. Essa região da quarta maquete é uma estrutura muito firme, onde ocorre a extensão da linha primitiva. E aparece o âmnio, que é aqui o âmnio. O âmnio, ele é uma cavidade amniótica em que está contido o líquido amniótico, que é o que se destina a proteger o embrião, né, contra choques e aderências. A mesoderma, né, logo abaixo, que é o surgimento do embrião, que é onde dá suporte ao embrião, é a mesoderma. E é isso. Eu me chamo Kailane e vou explicar sobre a quarta semana do desenvolvimento embrionário. Os principais eventos dessa semana são formação do intestino primitivo, o dobramento cefalocaudal, o sistema cardiovascular estabelecido, aparecimento dos arcos branquiais, brotos dos membros superiores, placóides cristalinos e brotos dos membros inferiores. Nessa fase da quarta semana do desenvolvimento embrionário, nós estamos na organogênese, onde acontecem alguns aspectos muito importantes do desenvolvimento embrionário, que são os estabelecimentos de estruturas internas e externas e também dos dobramentos. Na organogênese, acontece o dobramento lateral, onde você tem o fechamento ventral do embrião e é um momento onde ele já vai assumindo um formato cilíndrico. Nessa fase do dobramento, a gente consegue observar que de um folheto trilaminar, o embrião já começa a surgir algumas características humanas. Bom, no dobramento, na parte branca, recobrindo o embrião, a gente verifica o tecido ectoderma, que vai ser responsável por revestir todo o organismo que seria o tecido epitelial, como pele, mucosa, pelos e unhas, que são os anexos. Mais internamente, na cor rosa, está representando o mesoderma. Nessa parte, o mesoderma intraembrionário e aqui o mesoderma extraembrionário. Em vermelho, a gente consegue observar um celoma e o rosa, o tecido do mesoderma, ele já vai ser responsável pelo preenchimento. Seria tecidos como ossos, músculos, para estar fazendo o preenchimento mesmo do organismo. E de laranja, podemos observar que está presente o endoderma. O endoderma, ele vai estar fazendo o revestimento de um intestino primitivo. Com esse dobramento, podemos observar o saco vitelínico. Ele sofreu um estrangulamento, onde deu origem ao pedículo umbilical, que vai estar responsável pela nutrição do embrião em contato com o corpo materno. De azul é a cavidade amniótica,
o tecido mesoderma, que acompanha essa cavidade amniótica, ele já é o mesoderma extraembrionário. Aqui nós temos o saco viterínico, que sofreu o estrangulamento. Nessa semana ocorre também o dobramento céfalo-caudal, onde o embrião ele vai assumindo uma curvatura em forma de C. Os principais eventos são a eminência de uma forma caudal no embrião, o placoide do cristalino, o início de um brotamento de um membro superior e o início de um brotamento do membro inferior. Meu nome é Esther da Silva Barbosa, sou do curso de Terapia Ocupacional e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do feto de 5 semanas. Vemos aí a maquete do embrião de 5 semanas. Inicialmente você não se sente grávida, mas o coração do embrião ele já começa a bater e a bombear o sangue. O embrião em si ele tem cerca de meio centímetro de comprimento e parece mais um girino do que um feto. Ele tem uma cabeça desproporcional, grande em relação ao corpo, e os traços faciais do embrião eles já começam a se formar. Olá, eu me chamo Lohane e eu vou falar sobre a 6ª semana gestacional da mulher. A 6ª semana de gestação da mulher é marcada pelo desenvolvimento do sistema nervoso central. Com 6 semanas já pode-se perceber a aparição de brotos, que futuramente serão as orelhas do bebê. A sequência cardíaca pode chegar até 160 batimentos por minuto. O desenvolvimento fetal com 6 semanas está muito acelerado. Com isso, as células se multiplicam cada vez mais e mais, formando assim as genitais e os órgãos internos. O estômago, o rins, o fígado e o pulmão ainda são muito pequenos. Os olhos são muito grandes e muito desproporcionais à cabeça e sem pálpebras. Os principais sintomas que a mulher começa a sentir é principalmente sono, seguido de cólica, dor nas pernas e sensação de peso debaixo do ventre. Um dos fatores externos é a mulher começar a sentir exalar um cheiro diferente do de costume. E por fim, o tamanho do feto é de aproximadamente 4 milímetros. Olá, meu nome é William, aluno de enfermagem noturno FACIMP. Eu vou falar um pouco sobre a 7ª semana de gestação. Seu bebê, durante essa semana, ele vai estar do tamanho de um grão de café. Outro ponto também muito importante, que é bom frisar, é a formação do olho, só que ele vai estar coberto por uma membrana. Assim como o olho também vai ter a formação dos dedos, tanto da mão quanto do pé, e dos órgãos internos. Porém, os órgãos internos ainda não vão estar em pleno funcionamento. Como já foi dito antes, o feto ele vai ter cerca de 18 milímetros, o que equivale a um grão de café. E vamos ter também a formação dos dedinhos, das mãos e dos pés, e o desenvolvimento fetal também vai estar muito presente, mais acelerado do que nunca. Os órgãos internos, assim como o fígado, intestino, o estômago, eles vão começar a crescer. E por conta desse crescimento, até mesmo por questão de espaço, eles vão para dentro da vesícula umbilical. E outro fato também muito importante é a questão das células cerebrais, que estão a todo vapor. Não só elas vão estar se multiplicando, mas não só elas, mas também como os neurônios, onde nessa fase vai estar bastante presente a questão do aceleramento, e onde os neurônios também vão estar na cerca do tamanho de uma semente de limão. Durante essa semana, os efeitos na mulher vão estar mais presentes. Os sinais de mudança no corpo, onde o que mais se define é um exemplo. A mulher, se ela for magra, tem a cintura fina, a silhueta não consta mais presente, e sim a impressão de que ela engordou. E outro fato também muito importante durante essa semana é o libido, onde ele vai estar de forma totalmente exagerada. E a mulher, é bom ficar muito atento nessa questão,
porque não é muito aconselhável manter relações durante essa fase. Mas o que mais se destaca durante essa semana é a questão do desenvolvimento fetal, principalmente o coração, onde agora ele vai passar a ter 4 camadas, ele vai estar batendo cada vez mais forte, mais acelerado. Nessa fase ele vai ter cerca de 50 batimentos. Porém, não é muito difícil que em uma ultrassom esse batimento seja diminuído. Um dos fatos que pode ocorrer a diminuição desse batimento é a má alimentação das mães. Bom, esses são os principais eventos que ocorrem durante a 7ª semana de gestação. Muito obrigado. O meu nome é Ana Ribeiro, eu curso enfermagem e eu vou explicar como o feto se encontra na sua 8ª semana de gestação. Agora, o que era chamado de embrião começa a se chamar feto e pode estar medindo cerca de 13 milímetros. O desenvolvimento do feto com 8 semanas de gestação já apresenta o início da formação dos braços e das pernas, assim como as características faciais. Os olhos ainda estão bastante separados, porém as pálpebras estão fundidas, não permitindo que ele abra os olhinhos. As mãos estão mais próximas e é possível que o feto coloque as mãos sobre o coração. As pernas e os pés crescendo e estão começando a se posicionar mais à frente do corpo, enquanto a pequena cauda que o bebê tinha está desaparecendo aos poucos. Lembrando que os dedos das mãos e dos pés apresentam ligeiras membranas. O coração do feto já deve estar separado em 4 câmeras distintas e batendo cerca de 150 vezes por minuto. E já é possível identificar o nariz e o lábio superior. Os rins produzem urina pela primeira vez. Na 8ª semana, o esqueleto começa a ossificar e as articulações dos joelhos e dos cotovelos já estão formadas. Na 8ª semana também se formam os intestinos, porém ainda não há espaço para que eles fiquem no abdômen, então eles ficarão por enquanto trabalhando junto com o cordão umbilical. Com o desenvolvimento do sistema nervoso mais adiantado, começa a haver comunicação entre eles e os músculos, e o bebê começa a ser sensível ao toque. Representada pela cor laranja está a bolsa amniótica, que aparece por volta da 4ª semana de gestação. O líquido amniótico é formado inicialmente por água do corpo da mãe, mas que com o passar das semanas, o bebê também ajudará na produção e filtração dele. Esse líquido tem várias funções, como proteger o feto dos impactos do movimento da mãe, manter a temperatura constante dentro do útero e permitir a movimentação do feto. Representado de amarelo está o saco vitelino, que também pode ser conhecido como vesícula vitelínica. Armazena o vitelo, substância nutritiva responsável pela nutrição do feto durante o seu desenvolvimento. Os olhos e ouvidos estão representados de lilás e começam a se desenvolver, assumindo a sua posição definitiva. Representado de verde estão as células nervosas, que na 8ª semana os hemisférios esquerdo, responsável pela linguagem, e direito, responsável pelas funções espaciais e visuais, já começam a se formar. O ápice da produção dos neurônios é na 10ª semana, onde ele começa a ouvir sons e mexer os bracinhos. Representado pela cor rosa estão a cavidade uterina, a placenta e o cordão umbilical. O cordão umbilical é responsável por garantir a nutrição do feto e a troca gasosa. A formação da placenta, assim que ocorre a implantação do útero, é formada por células tanto do útero quanto do bebê. O crescimento da placenta é rápido e já no 3º trimestre já está maior que o feto. E finalizamos agora o trabalho apresentado à disciplina de embriologia, onde apresentamos
o sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, fertilização e da primeira à 8ª semana de gestação.